Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro, um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, a sua bênção, e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro aqui na TV Brasil. E como já é de costume, eu começo o programa convidando você, aí da sua casa, a ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Palavras de Vida e também na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Para isso, você já sabe, é muito simples. Basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os conteúdos que já foram ao ar e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E vale lembrar que o Palavras de Vida também está no Instagram. Então já aproveita e segue a gente no @palavrasdevida.arquirio, que a gente encurta esse espaço entre a tela da TV da sua casa e a nossa equipe e o nosso programa. Tá esperando o quê? Não perde essa, segue a gente em todas as plataformas digitais. E agora a gente vai acompanhar a catequese com o Papa Francisco direto de Roma. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia com voi. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Essa então é a irmã Patrícia, da Secretaria de Estado. E agora então nos preparamos para ouvir a catequese do Santo Padre. Recordamos, hoje falará sobre São Charles de Foucault, coração pulsante de caridade na vida escondida. Esse ciclo de catequese que teve início na audiência geral de 11 de janeiro de 2023. Proseguiamo. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Continuamos o nosso encontro com alguns cristãos ricos de zelo apostólico, zelo pelo anúncio. Nós estamos repassando, percorrendo alguns cristãos que foram exemplo desse zelo apostólico. E hoje vamos falar de um homem que fez Jesus e dos seus irmãos mais pobres a paixão de sua vida. E me refiro a São Charles de Foucault, que a partir da sua intensa experiência de Deus, realizou um caminho de transformação até se sentir irmão de todos. E qual foi o segredo de Charles de Foucault, da sua vida? Ele, depois de ter vivido uma juventude longe, distante de Deus, sem acreditar em nada a não ser na busca desordenada do prazer, o confia a um amigo não crente, a quem, depois de se ter convertido, acolhendo a graça do perdão de Deus na confissão, revela a razão do seu viver. Ele escreve assim: perdi o meu coração por Jesus de Nazaré. O irmão Carlos nos recorda assim que o primeiro passo para evangelizar é ter Jesus no centro do coração. É perder a cabeça por ele. Se isso não acontece, dificilmente conseguiremos mostrá-lo com a vida. Em vez disso, corremos o risco de falar de nós mesmos, do nosso grupo, de uma moral, ou pior ainda, de um conjunto de regras, mas não de Jesus, do seu amor, da sua misericórdia.
Isso eu vejo em alguns movimentos, algum movimento novo que está surgindo, falam da sua visão da humanidade, falam da sua espiritualidade, da própria espiritualidade, e eles se sentem como um caminho novo, uma estrada nova. Mas por que não falam de Jesus? Falam de tantas coisas, de organização, de caminho espiritual, mas não sabem falar de Jesus. Acredito que hoje seria belo que nós nos perguntássemos: eu tenho Jesus no centro do meu coração? Eu perdi um pouco a cabeça por Jesus? Charles, sim, a ponto que passa da atração por Jesus à imitação de Jesus. Conselhado por seu confessor, vai à Terra Santa para visitar os lugares onde o Senhor viveu e caminhar por onde o Mestre caminhou. Em particular, é em Nazaré que compreende que devia formar-se na escola de Cristo. Vive uma relação intensa com o Senhor, passa longas horas lendo os evangelhos e sente-se seu pequeno irmão. E conhecendo Jesus, nasce nele o desejo de torná-lo conhecido. Isso sempre acontece assim. Quando cada um de nós conhece mais Jesus, nasce o desejo de torná-lo conhecido, de compartilhar esse tesouro. Ao comentar a narrativa da visita de Nossa Senhora Santa Isabel, faz-lhe dizer: entreguei-me ao mundo, leva-me ao mundo. Sim, mas como fazer isso? Como Maria no mistério da visitação, no silêncio, com o exemplo, com a vida. Com a vida, porque toda a nossa existência, escreve o irmão Carlos, deve gritar o Evangelho. E tantas vezes na nossa existência grita a mundanidade, gritam tantas coisas estúpidas, coisas estranhas, e ele diz: não. Toda a nossa existência deve gritar o Evangelho. Ele, então, decide estabelecer-se em regiões distantes para gritar o Evangelho no silêncio, vivendo no espírito de Nazaré, na pobreza e no escondimento. Vai ao deserto do Saara, entre os não-cristãos, e chega a eles como irmão e amigo, levando a mansidão de Jesus Eucaristia. Charles deixa que seja Jesus agir silenciosamente, convencido de que a vida eucarística evangeliza. Acredita de fato que Cristo é o primeiro evangelizador. Assim, permanece em oração aos pés de Jesus diante do tabernáculo cerca de 10 horas por dia, certo de que a força evangelizadora está ali, sentindo que é Jesus aproximá-lo de tantos irmãos e irmãs distantes. E nós, eu pergunto, acreditamos na força da Eucaristia? O nosso ir em direção aos outros, nosso serviço, encontra ali, na adoração, o seu início, o seu cumprimento? Eu estou convencido que nós perdemos o sentido da adoração. Devemos retomá-lo. Começando por nós, consagrados pelos bispos, sacerdotes, os religiosos, os consagrados, todos, perder, entre aspas, o tempo diante do tabernáculo, retomar o sentido da adoração. Charles de Foucault escreveu que todo cristão é um apóstolo. E recorda que perto dos padres são necessários leigos que vejam o que o padre não vê, que evangelizem com uma proximidade de caridade, com uma bondade para todos, com um afeto sempre pronto a se doar. Leigos santos, não galgadores, mas aqueles santos leigos, leigas que são enamorados de Jesus, fazem entender ao padre que ele não é um funcionário, que ele é um mediador, um sacerdote.
Quanta necessidade temos nós, sacerdotes, de ter ao nosso lado, perto de nós, esses leigos que acreditam seriamente e com a sua testemunha nos ensinam o caminho. Charles de Foucault, com essa experiência laical, antecipa os tempos do Concílio Vaticano II, intui a importância dos leigos e compreende que o anúncio do Evangelho diz respeito a todo o povo de Deus. Mas como podemos aumentar essa participação? Como fez Charles de Foucault? Colocando-se de joelhos e acolhendo a ação do Espírito, que sempre suscita novos modos para envolver, encontrar, ouvir e dialogar, sempre em colaboração e na confiança, sempre em comunhão com a Igreja e com os pastores. São Charles de Foucault, figura que é profecia para o nosso tempo, testemunhou a beleza de comunicar o Evangelho por meio do apostolado da mansidão. Ele que se sentia um irmão universal e acolhia a todos, mostra-nos a força evangelizadora da ternura. Não esqueçamos que o estilo de Deus são 3 palavras: proximidade, compaixão e ternura. Deus sempre está próximo, sempre compassivo, sempre terno. E o testemunho cristão deve ir por este caminho de proximidade, de compaixão, de ternura. E ele era assim. E desejava que quem o encontrasse visse por meio de sua bondade a bondade de Jesus. Dizia ser, de fato, o servidor de alguém que é muito melhor do que eu. Viver a vontade de Jesus o levava a estreitar laços fraternos e de amizade com os pobres, com os tuaregues, com os mais distantes da sua mentalidade. E pouco a pouco, esses laços geravam fraternidade, inclusão, valorização da cultura do outro. A bondade é simples e pede que sejamos pessoas simples, que não tenham medo de dar um sorriso. E com o sorriso, com a sua simplicidade, Irmão Carlos dava testemunho do Evangelho, nunca proselitismo, nunca. Testemunho. A evangelização não se faz por proselitismo, mas por testemunho, por atração. Perguntemos-nos então se trazemos em nós e levamos aos outros a alegria cristã, a ternura cristã, a suavidade cristã, a compaixão cristã, a proximidade cristã. Obrigado. Domino Vobiscum, et cum spiritum tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Em
nós continuamos no Vaticano agora com a nossa correspondência internacional. A nossa repórter Bianca Fracalvieri traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. O tema da paz se sobressaiu esta semana aqui no Vaticano. O Papa aderiu à iniciativa promovida pela Igreja na Terra Santa por um dia de oração e jejum pelo fim da violência no Oriente Médio. Enquanto isso, os trabalhos sinodais entram agora em sua última semana, sempre com a participação do Pontífice. Mas agora queremos falar de São João Paulo II, cuja memória celebramos neste 22 de outubro. Este ano o recordamos de maneira especial, pois exatamente 45 anos atrás a Igreja e o mundo conheceu um novo sucessor de Pedro. Vamos recordar aquele momento. Habemus Papam, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Ed ecco, gli eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Anche non so se potrei bene spiegarmi la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio, mi corrigerete. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Muito obrigado, Bianca. Na semana que vem nós voltamos com novas informações diretamente de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não saia daí.